Olá pessoal, nós estamos iniciando a disciplina Produção de Mídias Digitais com o objetivo de instrumentalizar e oportunizar conhecimentos importantes para você, futuro técnico em informática para a internet. Ao longo dos nossos estudos nessa disciplina, que é Produção de Mídia Digital, você vai conhecer os vários tipos de mídias oferecidas no mercado atual. E ao final, será estimulado a produzir diferentes mídias. Pois está. O que seria, ou qual conceito daríamos para mídia digital? Qualquer mídia que é utilizada para armazenar conteúdos digitais é tida como mídia digital. E também, o próprio conteúdo é conhecido também como mídia digital. Então, tudo que armazena é mídia digital. E tudo que é armazenado também é conhecido como mídia digital. Um exemplo é o CD. CD é uma mídia digital de armazenamento. E as músicas gravadas nele também são conhecidas como mídia digital, só que de conteúdo. Vamos lá, alguns exemplos de mídia digital. Primeiro, as mídias digitais de armazenamento. Por exemplo, Compact Disc, ou CD. Digital Video Data, ou DVD. O Blu-ray, que é uma nova mídia de armazenamento. Tudo isso é conhecido, ou cartões de memória para câmeras fotográficas, são conhecidos como mídia digital de armazenamento. Ou seja, elas armazenam informações. Já os jogos, documentos, planilhas, imagens digitais, os vídeos, as músicas, elas são conhecidas como mídia digital de conteúdo. Então, recapitulando, tudo que armazena é mídia digital. E todo conteúdo armazenado também é mídia digital. Só que uma mídia digital de armazenamento e a outra mídia digital de conteúdo. E quais são as vantagens de trabalharmos com as mídias digitais? Nós estamos tratando agora das mídias digitais de armazenamento. No caso, as mídias digitais de armazenamento, elas nos dão a vantagem do tamanho reduzido das mídias. Ou seja, há uma facilidade de transporte dessas mídias digitais de armazenamento pelo seu pequeno tamanho. Uma outra facilidade, uma outra vantagem disso tudo é que o conteúdo armazenado dentro das mídias de armazenamento podem ser reproduzidos infinitas vezes sem perda de qualidade. Ou seja, você pode copiar aquele arquivo que está armazenado naquela mídia sem perder a qualidade. A qualidade é a mesma da cópia. E também, uma outra vantagem é o poder de compartilhamento entre os diversos meios de comunicação. Um artista, por exemplo, pode reproduzir várias vezes um CD de um original e todas as outras cópias terão a mesma qualidade. Como também pode compartilhar com facilidade este conteúdo de um CD nas redes sociais, por exemplo, pela facilidade do arquivo, que é um arquivo digital. Mídia digital do meio magnético de armazenamento. O primeiro dispositivo de armazenamento que nós vamos estudar é o MMC. O MMC, significa Multimedia Card, é um tipo de cartão de memória que pode armazenar diversos tipos de mídias, como áudio, vídeo, textos, imagens de fotografia e outros mais. Inicialmente, esse tipo de cartão foi criado para ser utilizado em telefones celulares e pagers, aqueles aparelhos que tinham na mão que eram muito utilizados no passado. A sua popularidade surgiu da sua utilização em câmeras digitais e computadores de mão. Hoje, o MMC é considerado ultrapassado, já você não encontra mais nem ele para vender no mercado. O microSD, que foi lançado posteriormente, ele foi feito pela SanDisk, finalizou as especificações para o novo formato miniaturizado de cartão conhecido como microSD. Inicialmente, o seu foco de utilização era apenas para telefones celulares, em função de suas medidas reduzidas. Ele é bem pequenininho, com uma grande capacidade de armazenamento. Atualmente,
É o formato de cartão de memória com as menores dimensões disponíveis no mercado. É aquele cartãozinho de memória que a gente coloca lá no nosso celular para aumentar a memória do nosso smartphone. O SDHC, que é um cartão, que é uma evolução do SD Card, está incluído em uma nova categoria de cartões de memória de alto desempenho, que foram projetados visando atender às necessidades de câmeras de vídeo e câmeras fotográficas, que precisam de alta resolução, de alta definição, que precisam também de uma capacidade de memorização bem maior do que os demais. Você vê que esses cartões SDHC chegam a 16 GB, 32 GB, né? E eles atendem justamente esse pessoal que trabalha com captura de imagem através de câmeras profissionais. Chegamos aqui ao primeiro e o vovô, né, dos dispositivos de armazenamento de mídia digital magnética, que é o disquete. O disquete é um tipo de mídia digital para armazenamento de dados muito utilizado há muitas décadas atrás. Foi talvez o primeiro dispositivo de armazenamento de informação. Ele era conhecido também como floppy disk, ou disco flexível, e o disquete ele perdeu o seu uso com o passar do tempo por conta da sua fragilidade e do seu pequeno poder de armazenamento, né? E ele apenas armazenava 1024 KB. Não atendia ao mercado de hoje, onde nós temos arquivos enormes, gigantescos, que não conseguiriam ser armazenados no disquete. O disquete era muito frágil, ele desmagnetizava com facilidade, até em cima de uma TV mesmo, se colocasse em aparelhos eletrônicos, ele perdia, ele desgravava, perdia tudo que estava salvo nele por conta da desmagnetização do disquete. E ele perdeu esse espaço no mercado por conta dessas dificuldades dele, né, dessas limitações que ele tinha. Bom, meio óptico de armazenamento. As mídias de armazenamento por meio óptico são amplamente utilizadas no armazenamento de informações. As informações mais armazenadas neles são arquivos de vídeo, música e imagem. A princípio, eles foram criados para armazenar os softwares, os programas e as músicas que são tocadas, né? As músicas. Mas, com o passar do tempo, eles foram utilizados também para textos, arquivos, imagens e outros mais. Um exemplo de mídia de armazenamento, mídia digital de meio óptico de armazenamento é o CD, ou CD-ROM, é o compact disc. E a expressão compacto se deu em função de suas dimensões serem pequenas, comparando com aquele vinil, aquele long play, que era chamado de bolachão. Ele diminuiu o tamanho, reduziu bastante, e por isso foi chamado de compacto, ou compact disc em inglês, né? Inicialmente os CD-ROMs eram utilizados apenas para armazenar músicas. Hoje, porém, pode armazenar diversos tipos de conteúdo digital, né? Como nós já dissemos, como textos, planilhas e etc. O DVD. O DVD é um outro tipo de mídia digital meio óptico de armazenamento que serve para gravar, ou para salvar, ou para armazenar arquivos maiores. A princípio, o DVD foi criado não para substituir o CD, como alguns pensam, mas para gravar, ter um outro destino, gravar vídeos. Em comparação ao CD, o DVD tem uma capacidade muito maior. O CD tem a capacidade mais ou menos de 700 MB. Já o DVD tem uma capacidade bruta de 4,7 GB. Então ficou mais fácil gravar arquivos de vídeo em um DVD que tem a capacidade muito maior de armazenamento em comparação ao CD. Bom, chegamos agora ao Blu-ray. É uma nova linguagem, é um novo dispositivo de armazenamento óptico que ele surgiu para aumentar a capacidade de armazenamento do DVD. Esse sim, foi uma evolução do DVD. Ele surgiu com essa finalidade de gravar arquivos de vídeo
com maior tamanho, com maior capacidade de armazenamento. O objetivo de sua criação foi armazenar conteúdo de vídeo de alta definição. O Blu-ray, a princípio, teve um concorrente, que foi o HD-DVD, que foi feito pela Toshiba, mas o Blu-ray, feito pela Sony, venceu a batalha aqui no Brasil e em alguns países. Ainda há alguns outros que utilizam o HD-DVD, mas a maioria, a linguagem hoje é a do Blu-ray. Mídia digital de conteúdo. Bom, as mídias digitais de conteúdo podem ser do tipo texto, imagem, áudio, vídeo, e podem ter seu conteúdo misto, por exemplo, um texto com imagem, ou um texto com imagem e áudio. No início, nós falamos que a mídia digital pode ser de armazenamento e de conteúdo. As mídias de armazenamento são todas essas citadas no início da nossa fala. CD, DVD, Blu-ray, disquete, SD card. E a mídia de conteúdo são todos os arquivos produzidos e armazenados dentro desses dispositivos de armazenamento. Então, cada tipo de mídia digital de conteúdo pode ser criada de forma diferente por ter padrões diferentes. Um arquivo de vídeo tem um padrão diferente de um arquivo de imagem. E tem também um padrão diferente de um arquivo de texto. É importante ressaltar que existem 4 formatos fundamentais de mídia digital. São eles: texto, imagem, áudio e vídeo. Os formatos de mídia digital de texto são DOC, por exemplo, DOC, ODT, TXT, PDF, dentre outros. O DOC é um formato de texto que foi criado pela Microsoft, muito utilizado pelo programa Microsoft Word. O seu nome está relacionado ao tipo de mídia usado para gerar um documento. O ODT, por sua vez, é um semelhante ao DOC, mas utilizado pelo OpenOffice ou BROffice, são programas gratuitos. O Microsoft Word é vendido, é um programa pago, e o OpenOffice e o BROffice são programas gratuitos. Então, há a semelhança entre esses dois tipos de mídia digital de texto. Servem para a mesma coisa, mas são produzidos por programas diferentes. O XLS é produzido por um programa também pago, feito pela Microsoft, que é o Excel. Esse formato de texto apresenta planilha ou tabela. Concorrente dele, o ODS, é concorrente, mas é um software livre, feito pela BROffice Calc. Esse formato de texto é semelhante ao XLS. E ele tem a mesma função de apresentar tabelas e planilhas. O PDF, que também é um exemplo de mídia digital de texto, é um formato de texto que não permite alterações, ou seja, é um texto fechado. Depois de produzido o PDF, você não pode mais alterar aquele texto. Este formato pode ser criado por diversos programas, mas o mais usado é o Adobe Acrobat. TXT, como eu falei, é um formato de texto simples, sem parágrafos, sem muita produção e sem muita poder de formatação do texto. É um texto em bloco. Já vem incorporado nos programas dos computadores que têm a plataforma Windows. O RTF também é um formato de texto simples, mas aceita padrões de formatação como espaçamento e parágrafos. Esse tipo de texto pode ser criado através do Microsoft Word ou BROffice. Chegamos também agora aos formatos de mídia digital do tipo imagem. O primeiro tipo de imagem que nós vamos ver agora é o BMP. BMP é o formato de imagem mais puro, ou seja, ele não usa nenhum tipo de compressão. Ele tem um tamanho muito grande. Não é possível que uma imagem de grandes dimensões, às vezes, passe
possa ser enviada por e-mail, porque ela, como ela não é comprimida, ela é pura, ela é de tamanho original e de resolução e de tamanho, às vezes ela fica inviável para ser enviada por e-mail, por exemplo. E um formato que tem as funções de um formato comprimido, mas que não perde qualidade, é o TIFF. TIFF é um exemplo de um tipo de imagem que ele é comprimido, né? É um formato de imagem que comprime, mas não perde a qualidade. Uma imagem no TIFF é muito menor em termos de tamanho de bytes, de megabytes, de gigabytes, é muito menor que no formato DMP. Mas ela é um formato que comprime a imagem, só que não perde a qualidade. O formato mais popular e mais utilizado entre os profissionais da área de imagem é o JPEG, muito comum. Muitas máquinas fotográficas já são, na sua configuração, preparadas para quando revelarem uma foto, tirarem uma foto, né? O arquivo, quando for capturado para um computador, um PC, ele já vai no formato JPEG, muito utilizado, por exemplo, em sites de relacionamento, redes sociais, envio de e-mails, e até mesmo na impressão. Existem formatos de JPEG de alta capacidade e de resolução. O formato mais popular de imagem tem uma alta capacidade que permite reduzir o tamanho final de armazenamento de imagem. Ele é muito utilizado e talvez seja a linguagem mais utilizada dentre os profissionais da área de fotografia, por exemplo. O GIF foi um tipo de arquivo, tipo de formato de imagem feito para se usar na internet. Ele é muito pobre em resolução, ou seja, ele tem apenas 256 cores. E por isso ele fica leve, um arquivo leve, próprio para colocar na internet, para passar, por exemplo, por e-mail, e muito fácil visualizado, por exemplo, por quem tem internet de forma de escada ainda, né? E tem uma dificuldade de acesso à internet. O PNG é semelhante ao JPEG, mas permite a retirada de parte da imagem. Ou seja, no JPEG, a imagem é fechada. Vamos fazer uma comparação grosseira. Lembra que eu falei do PDF, aquele texto que a gente não altera mais? O JPEG também, de certa forma, é um PDF da imagem. O JPEG você não consegue alterar não consegue retirar elementos da foto, por exemplo. A não ser que eu use um editor de fotografia, de imagem, para eu alterar a imagem usando camadas para alterar a imagem. Mas, originalmente, ele não muda. E o PNG é um formato que é semelhante ao JPEG, mas que ele permite a retirada de parte de imagem. Chegamos à mídia digital no formato de áudio. O primeiro arquivo, primeira mídia digital de conteúdo de áudio que nós vamos ver é o WMA, o Windows Media Audio, um formato de áudio produzido pela Microsoft também, e tem um formato semelhante ao seu concorrente, que é o MP3. O WMA é um formato que não apresenta o mesmo nível de compatibilidade que o seu concorrente, que o MP3. Então a quantidade de reprodutores de áudio compatíveis com esse formato é bem menor quando comparado ao MP3. O AVI é o primeiro formato de mídia digital de vídeo que nós vamos ver. O AVI é um dos formatos mais populares e tem a capacidade de armazenar áudio e vídeo. Criado pela empresa Microsoft em 1990, tornou-se muito popular porque seu formato pode ser reconhecido por todos os computadores leitores de DVDs atuais. Atualmente, ele possui uma evolução de AVI para AVI HD, que permite a exibição de vídeos em alta definição. O MPEG é um formato, o MPG ou MPEG é um formato de mídia digital de vídeo que surgiu nos anos 80.
tornou-se um dos mais importantes formatos de vídeo da atualidade. Isso aconteceu não porque ele é utilizado para compressão de vídeos, ou porque está presente nos vídeos gravados em DVD ou Blu-ray, mas porque tornou-se um padrão de compressão de áudio e vídeo. E chegamos ao FLV, que é uma linguagem da Adobe, e é muito popular e é utilizado por um dos maiores sites de visualização de vídeo, o YouTube. Por que ele se tornou muito popular? Porque ele é um tipo de arquivo, um tipo de conteúdo, de mídia digital de conteúdo, que ele pode permitir a transmissão de vídeo em streaming. Ou seja, o vídeo pode ser exibido enquanto é transmitido. Então não é necessário esperar o fim da transmissão de todo o vídeo para ser visualizado. Ele pode ser visualizado no mesmo momento que ele está sendo gravado. É o FLV. É uma forma, uma variação do Flash, do arquivo em Flash. E, enfim, chegamos ao final da nossa primeira parte da nossa disciplina, que é a produção de mídias digitais. Desejo a você bons estudos.